Bem, tirando o Malheiros no Tropical, depois tiveram tentativas fracassadas também, com pouca continuidade, como o estúdio da Crítica, na época, 85, né? 85 também teve a gravação aqui do disco Nossa Música, né? É, Aí o que aconteceu? No final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos 90, surgiu aqui o estúdio Amazon Records, né? Que foi realmente aí um estúdio que conseguiu fazer uma produção um pouco mais substantiva, lançando mais artistas no mercado. Um estúdio muito bem equipado, com os melhores equipamentos, alta qualidade, alta tecnologia. Só que o empresário era paulista, né? O capital que movia ali era de São Paulo. E veja que no empreendimento da Unacan também era o caso, né? O empresário era paulista. No caso do Amazon Records, era o seu Heitor Santos, que foi o empresário ali que mobilizou. O que aconteceu com o Amazon Records é que ele entrou nos anos 90, né, como o maior estúdio da região norte, né? Já estavam vindo artistas de outros lugares para gravar aqui em Manaus, né? Só que o estúdio se envolveu numa disputa judicial, numa briga. Eles gravaram uma música do Chico da Silva sem dar o crédito ao autor. E o Chico da Silva reagiu, né, colocou na justiça e reivindicou seus direitos. Contudo, isso acabou levando à falência o projeto do Amazon Records, né? E aí, o que aconteceu depois disso? Acabou a produção fonográfica no Amazonas? Não. Depois disso, surgiu o estúdio do Edson do Vale, que era sanfoneiro do Carrapicho, e criou em 96 para 97 o seu próprio estúdio. Esse estúdio eu considero que foi realmente a primeira experiência bem-sucedida de produção fonográfica aqui no Amazonas, certo? Porque as anteriores todas acabaram fracassando, né? Não encontraram continuidade, né? E o do Edson, eu acredito, a primeira experiência, né, de gravar artistas locais, regionais, lançar no mercado. Eles gravaram muitos grupos e bandas de forró, porque na época o forró aqui ganhou uma expressão muito forte, né? Essa segunda metade dos anos 90 foi dominada pelo forró e pelo boi, né? Então, gente, todas essas informações que eu trago para vocês é para a gente refletir sobre a nossa condição histórica como músicos aqui na nossa região amazônica, para que a gente tenha uma visão mais ampla, né, desse processo de formação da nossa música. Foi um processo desigual, porque a teoria do desenvolvimento desigual e combinado? Por que essa teoria é importante? Porque ela nos remete ao desenvolvimento desigual. Em que sentido ele é desigual? Pelo fato de que surgiu uma produção forte, né, em Belém, no Pará, né, e essa produção acabou incorporando, hegemonizando as outras regiões, né? Então, você tem aí um desenvolvimento desigual e combinado. Combinado porque ela se combina com as outras regiões, com os outros estados, né? E essa combinação implica numa subordinação, numa dominação. Ou seja, a região que possui o poder da capacidade produtiva, ela impõe a sua estética para as que não possuem. Certo? Então, talvez aí esteja uma questão para a gente pensar, né, para a gente refletir sobre a nossa realidade e pensando no que a gente pode construir a partir de agora, né? Porque estamos falando aqui em 2024, né, estamos nos remetendo a um processo que vem acontecendo aí há muito, muito tempo, né? Então, cabe a gente refletir e estar sempre debatendo sobre a nossa música. Porque a música de Beiradão, do Beiradão, né, não é difundida nos espaços turísticos. Né, foi estabelecido um dia do Beiradão, né, e o reconhecimento também como ritmo, né? Eu achei positivo esse reconhecimento,
embora ele seja tardio, mas significa que as gerações atuais estão dispostas a reconhecer, valorizar o beiradão na sua multiplicidade, né, na sua pluralidade. Agora, como pesquisador, eu preciso dizer o seguinte, não só eu, como todos os que pesquisaram, né, a música nos interiores, a música das festas, das beiradas, né, não há identificação de um ritmo, né? Eu nunca encontrei um ritmo, né, nas pesquisas que eu faço. Dos anos 30, quando esse mercado começa a ganhar uma forma própria, nos anos 20, 30, né, até os anos 70, né, o que eles tocavam? Qual era o repertório tocado nas festas? Era um repertório muito amplo, muito variado, era uma miscelânea, e uma miscelânea de ritmos populares brasileiros, né? Brasileiros. Embora a formação tivesse uma influência dos conjuntos de jazz, né, como eu mostrei, o que se tocava não era jazz, né? Na verdade, o que se tocava era música brasileira, e esses conjuntos ajudaram a difundir a música brasileira no interior do Amazonas, né? E acho que tinham diferentes tipos de música, como eu falei aqui, o samba, o frevo, a marcha. E depois eles foi aparecendo o bolero, né? Até gêneros estrangeiros, como o merengue, né? Cúmbia, mambo. Porque os músicos tinham uma afinidade com esses gêneros devido ao fato de serem instrumentos de sopro, né? Eles tocavam instrumentos de sopro. Então, naturalmente, eles se interessavam ali pelas grandes orquestras dos anos 60, né? E todo esse repertório que fazia parte. Mas também muita música brasileira, né? O baião, existia uma nordestinidade muito forte, né? O forró, o baião, né? Tudo isso fazia parte. Agora, não existia, dentro dessa história, não tinha um ritmo, um gênero específico. Olha, isso aqui é o beiradão. Isso não existia, né? O que existia para mim eram sonoridades beiradeiras, essa miscelânea, e uma forma que o amazonense, dentro dessa formação instrumental, encontrou para tocar esse amplo repertório de música brasileira. Então, eu acho que aconteceu aqui uma coisa parecida com o que aconteceu no Rio de Janeiro, com o choro. Porque no início o choro também era uma forma de tocar as danças europeias, a valsa, a polca, né, a mazurca. O choro surge assim, como uma forma de tocar. O choro não surge como um gênero pronto acabado. Alguém descobriu, o Antônio Calado descobriu o choro. Não. O choro foi se construindo, pouco a pouco, primeiramente como uma forma de tocar chorada, né, com muita inflexão, com uma síncopa, né, aquela síncope da música brasileira utilizada para tocar, né, os compassos quaternários, binários das danças europeias, né? E a partir daí o choro foi se configurando, pouco a pouco, com elementos diferentes. Hoje, ninguém diria o choro não é um gênero. Ninguém diria isso hoje. Não, o choro não é um gênero, não é um ritmo, né? Porque ele já foi se conformando assim, né? E ao ponto que você hoje pode dizer, hoje, um músico formado consegue identificar a diferença entre um choro, um samba, né, um frevo. O beiradão, acho que é por aí, sinceramente, eu acho que é isso. Dos anos 30 a 70, era uma forma de tocar esse amplo repertório dominante nas rádios, na indústria musical, mas um repertório brasileiro, né? Então era uma forma de tocar, essa forma de tocar, ela passava muito pela prática, pelas festas, né? Que eram festas que aconteciam em lugares que você muitas vezes não tinha energia elétrica, então boa parte dessas práticas musicais ocorreram sem o recurso da energia elétrica e, portanto, sem o recurso dos instrumentos eletroacústicos, né? O que facilitou também para essa forma instrumental, né? É uma forma instrumental adequada aos ambientes do interior sem eletricidade, né?
Então, o que aconteceu, acho que foi isso. Foi essa forma amazonense de tocar, um repertório amplo, diverso, né? Nos anos 80, os músicos não tinham condição, né, pelos motivos que nós já discutimos aqui. Os músicos amazonenses não tinham poder para gravar e difundir uma música com a sua própria marca, né? Mas eu acho que o Teixeira ele já lança ali uma sugestão, né? Ele lança ali já um germe porque ele gravou uma faixa no disco dele chamada Beiradão. Provavelmente ele pode estar pensando geograficamente na Beiradão como localidade, o Beiradão, o lugar, né? Mas, querendo ou não, ele já está associando ali a música à terminologia, né? Outro músico que colocou na capa do disco, ali nos anos 80, a expressão Beiradão foi o Admilton do sax. Ele colocou lá sax Beiradão na capa, assim. Essas são as duas únicas referências de Beiradão nessa produção dos anos 80. Interessante, né? Então, acho que o Beiradão, ele não era um ritmo, mas ele pode vir a ser. Eu acho que ele já está, essa geração que está hoje reconhecendo, valorizando, dando continuidade a essa história, essa geração ela já está construindo o ritmo do Beiradão, né? Que é uma questão que está em aberto porque nós estamos construindo a história no momento presente, né? Mas se você me perguntar assim, existia um ritmo do Beiradão nos anos 70, 80? Não existia um ritmo do Beiradão, né? O que existia eram os músicos amazonenses e sua forma singular de tocar o sax, de tocar os ritmos populares, tal como eles faziam aqui, né? O que aconteceu foi que a expressão concreta dessa musicalidade ela ocorre de uma forma subordinada à produção paraense. Então as coisas se misturaram ali, né? Muito, né? Os amazonenses foram obrigados a difundir a lambada, né? Ao invés de a sua própria musicalidade, seu próprio ritmo, né? O Teixeira era conhecido aqui como o rei da lambada, o rei do forró. Poderia ser do Beiradão, né? Naquela época já fosse difundido. Exatamente. E a Rebeca perguntou se as produções aqui tivessem vingado, né? Se tivesse aqui uma produção local com força, com certeza a história seria diferente, né? Tanto que depois que os estúdios começaram a gravar aqui, né, o boi deslanchou. Foi exatamente isso que aconteceu nos anos 90, né? Finalmente, o Amazonas encontrou uma expressão fonográfica através do boi, né, do forró, né? E o Beiradão tem sido reconhecido póstumamente, digamos assim, tardiamente, né? No momento em que muitos desses artistas já até faleceram, né? E muitos estão no final da vida, né? Mas a reflexão ela é importante para que a gente olhe para o futuro, né? E agora, conhecendo essa história, tal como nós estamos conhecendo, o que nós podemos fazer daqui em diante, né? Então, acho que essa é a grande lição dessa reflexão.